Olá, boa noite. Live Oscar Legal 2025 retomando. Live número 111, hein? Começando 2025 com chave de ouro. Eu sou Lucas Seara, para quem não me conhece, coordenador do Oscar Legal Instituto, sou advogado, trabalho com organizações já há mais de 20 anos. Uma honra, um prazer estar por aqui novamente. E vamos começar com chave de ouro. Tá aqui o livro. 25 anos dessa obra fundamental, a Bíblia do Terceiro Setor, o livro da capa azul, é esse aqui, 25 anos. Nós vamos receber hoje o autor dessa obra, professor Zé Eduardo Sabo Paz, está por aqui já. Deixa eu já colocá-lo aqui. A gente já fez um teste mais cedo, teve gente que já viu aí a passagem de som. Então tá aqui, professor. Uma honra, um prazer enorme ter cada um de vocês por aqui, tá bem? Essa é mais uma live Oscar Legal, começando o ano 2025, live número 111. E tá aqui, grande professor Zé Eduardo Sabo Paz, seja muito bem-vindo, querido. Meu amigo Lucas, saiba que é um momento de muita felicidade, de muita alegria. Imagina, fazer uma caminhada de 25 anos e permanecer em pé, permanecer ativo, permanecer escutando, sentindo os anseios da sociedade civil e entendendo a importância de que todos nós juntos podemos realmente trilhar o bom caminho de resgate da cidadania em tantos campos. Por isso, olha, quando você me convidou para passar esses momentos com os seus milhares de, mais do que ouvintes, né? Eu vou exagerar, mas quase de que seguidores na trilha do terceiro setor, foi muito legal. Conte comigo. Opa, uma honra grande, professor. Você não sabe o tamanho da minha felicidade poder recebê-lo aqui, abrir as lives de 2025, live de número 111, né, abrindo o ano 2025, celebrando uma obra que é fundamental para o setor. Para mim, que sou inspirado no seu trabalho, né, que venho. O senhor é um desbravador, né, da discussão do direito do terceiro setor e tal. E eu, de alguma maneira, também tenho feito, traçado esse caminho, tenho desbravado aqui os caminhos da internet para democratizar essa informação, para dar acesso a essa informação. Então, mais do que justo, o que eu venho falando com as pessoas era, olha, o professor Sabo Paz está lá na nossa live, vá, converse com ele, não é só nos grandes eventos, a oportunidade vai lá falar com ele, mas a minha organização é pequena, então, não, mas faça uma pergunta, com certeza ele vai responder. O professor Sabo Paz vai estar lá com a gente e é uma honra enorme você por aqui, professor. Queria, então, para a gente começar, para a gente não perder tempo, sei que o senhor está em viagem, está em Porto Alegre, está em viagem de trabalho, então certamente já teve um dia cansativo aí, então vamos nessa. Eu queria, para quem eventualmente não te conhece, porque a sua, né, quem atua nesse setor dificilmente não conhece o seu currículo, sua caminhada, mas fala aí, né, vou passar a bola, como é tradição aqui na nossa live, e a pessoa mesmo se apresenta, destaca um pouco da sua carreira acadêmica, enfim, o senhor é quem diz, quem é Eduardo Sabo Paz, e aí a gente vai falar um pouco sobre esse livro, 25 anos dessa obra magnífica. Professor, a bola está contigo. Meu amigo, veja assim, veja só, quem sou eu? Eu vou dizer que eu sou um escoteiro, que eu sou um cristão, que eu sou um líder estudantil, um presidente de associação, um presidente de fundação, um secretário-geral, um procurador-geral. Na verdade, eu fui tudo isso. Mas o que eu aprendi desde cedo é que o importante é você doar parte do seu tempo, do seu talento e as suas energias para perceber que nada se faz sozinho, se faz em conjunto da sociedade. Então, todos esses cargos, ou essas missões que recebi, eu tive a percepção muito tranquila de que nós temos algo a fazer nesta vida. Ninguém vive sozinho. Então, nos períodos em que passei no Tribunal de Contas e no próprio Ministério Público, onde estou até hoje, entendi que poderia ofertar algo em termos de conhecimento desse terceiro setor, das ONGs, de como é que é esse universo, mas de uma forma muito tranquila, fazendo com que as pessoas percebam o seu lugar, a melhor forma de fazer parte desse grande time e como conviver com as vicissitudes, com as diferenças enormes entre as igrejas, as associações, as fundações, os serviços sociais e tudo. E aí eu me aventurei, veja só, me aventurei em conhecer, eu ia falar Novo Mundo,
mas é velho mundo. Me aventurei com a família, a Sara, minha esposa, me apoiou. Eu tive um filho na Espanha e passei alguns anos lá. E aí percebi a realidade, isso faz mais de 25 anos, a realidade que havia lá, e trouxe para cá e pude assim mergulhar e trazer algo novo e que ainda se mantém novo, que é essa relação entre a sociedade e o terceiro setor. Então, eu me apresento como alguém que simpatiza demais em ter as ações próximas à sociedade, entendendo que a sociedade é protagonista. E exerço agora, no meu quarto mandato, procurador dos direitos do cidadão. Eu trabalho com essas pautas todo dia. Por essa razão é que estou aqui no Rio Grande do Sul e estou em diversos locais entendendo que a sociedade unida é capaz, como fez aqui nesse estado, é capaz de fazer a diferença. Sensacional. Pela descrição, pela abertura, o pessoal já sabe que o negócio vai ser de primeiríssima. Não tenha dúvida. Olha só, a minha honra, gente. Vocês nem têm noção da minha honra em estar recebendo aqui o professor Zé Eduardo Sábio Paz para o lançamento, para a celebração, na verdade, dessa obra. Lançamento também, porque estamos falando também da 12ª edição que está sendo lançada. Então, a gente está fazendo um lançamento de uma nova edição, está falando da celebração desses 25 anos. Mas eu queria abrir, então, a nossa conversa falando da motivação. O senhor já deu aí Uma pista. uma pista do que vem para aí, um spoiler, né, como diz agora em tempos de internet. Mas eu queria... Qual a motivação assim, que levaram o senhor há 25 anos atrás a escrever uma obra a respeito de um setor, né, desse chamado terceiro setor? Primeiro que não havia nenhuma outra obra, né? Então era um desbravar mesmo, no sentido real da palavra. E nem o setor tinha a importância que tem hoje. Eu acho que precisa ter ainda mais. Mas não tem, hoje ainda não tem, né? Na época tinha menos ainda. Então, o que te inspirou, né? O que te motivou nesse momento a escrever esse livro? Olha só, eu desde sempre entendi que poderia aprender muito com o que os outros fizeram ou com que a construção do direito e das relações sociais já tinha sido feita em outros países. Então, a minha namorada de então, minha esposa, há 36 anos, a Sara, concordou que nós estudássemos um idioma, que nós viajássemos, que nós fôssemos morar no outro país. Chegando lá, um colega me pediu: olha, Sabo, me traga 2, 3 livros sobre fundações. Na Espanha, veja só, em 1994, quantos anos atrás, alterou-se a legislação. Uma das primeiras da Europa, se não a primeira, trazendo um regime normativo e um regime financeiro e tributário. Eu comprei os livros para ele, mas eu me atrevi a ler os livros, a folhear os livros. E aí eu vi, nossa, é disso que nós estamos precisando. A realidade que a gente convive é uma realidade que é muito esparsa e não há um normativo. E aí o que eu fiz? Li os livros, entreguei para ele, passei 1 ano e meio escrevendo essa obra, meu amigo. E aí o lançamento se deu há 25 anos atrás e foi, me permite dizer, um sucesso. Mais de 200 exemplares vendidos, e foi uma coisa estrondosa que eu nem imaginava e que eu pensei que ia acabar logo, né? Mas não acabou. E se você me permite dizer, é alguma coisa incrível, porque todo mundo tem um pezinho, uma mão ou coração no terceiro setor. Pertence a uma associação, a uma fundação, a uma igreja, a um sindicato, né? E Sim. quer trabalhar bem, mas não tinha orientação. E o livro serviu disso. Inicialmente de uma orientação onde não havia, digamos que nada. Muito bacana. Queria aproveitar, professor, a cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindas. Primeira live de 2025. Uma honra grande para mim estar recebendo o professor Eduardo Sábio aqui para conversar comigo, mas cada um de vocês que está assistindo aqui agora e que vai assistir depois, as lives ficam gravadas, né? Com essa coisa da internet é interessante, né, professor? Porque a gente está falando, a gente está conversando aqui agora, 7 horas da noite, 7 e pouca, mas as pessoas vão assistir de manhã, de tarde, de madrugada, lavando prato, lavando louça, lavando roupa, enfim.
Então, ó, você que vai assistir depois aí, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá a hora que for. Obrigado também pela sua audiência. E é isso aí, importante é que essa informação chegue e que a gente possa aproveitar aqui o professor Zé Eduardo Sabo Paz e a honra dele estar aqui conversando com a gente nesse momento. Eu quero também pedir para o pessoal que está aqui assistindo, o chat está animadíssimo, vários elogios aqui, professor. Mas eu quero pedir para o pessoal ir identificando aí de onde está falando, né, a cidade, a instituição, a cidade, o estado, para o professor ver que a gente tem gente aqui do Brasil todo. Sempre aqui a gente tem gente do Brasil Eu todo. E eu estou vendo. gostaria de mostrar para ele. Eu estou Vamos. vendo, eu estou vendo, Lucas, eu estou vendo que tem gente entrando aqui. Eu já vi que tem colegas do Ministério Público, já vi que tem familiares aqui, não é, Adriana? Um abraço, um beijo. Já vi aqui que tem alunos, doutor Alexandre Reis, né, promotor, procuradores, muito legal. Que Muito, bom. eu estou vendo Olha, que cada um de vocês, professor, me permita então agora mandar um abraço a cada um de vocês, uma honra grande contar com a audiência. Sintam-se em casa aqui é um espaço de troca mesmo do setor. Professor Zé Eduardo é um inspirador aqui dessa ação, então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou registrar aqui ó, o Júlio Severino, tá falando. Eita, já é tanta gente comentando, já fugiu aqui. Gravataense, parteira gravataense, vitorense Pernambuco. A querida Ula Ribeiro, lá de Aracaju, 25 anos nessa caminhada. Quem mais aqui? O Alex do Espírito Santo. Solange Araújo, minha querida, de Camacana, Bahia, uma amiga de infância. Cícero Alencar, do Ceará. Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Vicente, São Paulo. Muito bom aqui, gente de todo lugar. Rosana, de Santa Maria, DF, olha aí, sua aluna. O Joel Dantas, de Piúma, no Espírito Santo. E é isso. Candice Araújo, nossa amiga querida, conselheira do Confoco também. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Não esquece de deixar aí esse like. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, tá bom? Apoia aí o nosso trabalho, deixa o like. O dedo não... Sabe, professor? Rolou um fake news por aí, uma mentira de que o dedo caía quando você dava um like. Era. Mas olha, isso já foi superado, tá bom? Ninguém não cai lá, não cai dedo, já foi superado. Não custa nada, não paga nada a mais para assistir a live se der um like. Então, ao contrário, você apoia o nosso trabalho, tá bem? Então, obrigado, gente. Quem todo mundo que tá por aqui, brincadeiras à parte, apoia o nosso trabalho aí e vamos nessa. Professor, queria, após esse intervalinho aí, esse respiro, eu queria chamar então de volta para o nosso papo. Vou mostrar aqui, para quem não conhece, eventualmente, está aqui, ó, capa do livro, José Eduardo Sabo Paz, Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, 12ª edição. Esse é o novo já, hein? Ó, dedicatória, chegou essa semana, postei as fotos. Esse aqui eu não vou emprestar. Eu contei, o professor Eduardo não Sabo Paz já esteve empresta, aqui numa live não comigo. empresta, não vai voltar, não vai Isso. voltar. Eu contei a ele, eu caí na bobagem de emprestar o meu livro do professor Sabo Paz e levaram e nunca mais aparecer. Esse aqui, nem. Olha, você que me pediu emprestado da outra vez, nem adianta, não olhe, nem olhe. Esse aqui você nem trisca, tá bem? Ó, nunca mais. Professor, vamos lá. Sua obra já está na 12ª edição. A gente está aqui brincando, mas é sério o negócio. O livro é sensacional, a obra. Já houve algumas edições, houveram revisões, digamos assim. Eu vejo, assim, o que a gente percebe, né, que ele tem 5 partes ou 5 livros, né, tem uma metodologia, uma arquitetura, né, de uma inteligência por trás dessa arrumação, digamos assim, e sempre 16 capítulos, né, 5 livros, 16 capítulos e tal. Como é que você configura isso? Como é que você pensa isso? E aí, como é que você encaixa, então, as fundações, as associações, entidades sociais? Você fala de economia social também, entrou agora, né? Economia solidária e tudo. Como é essa divisão? Como é que é feito os capítulos para que ela permaneça, inclusive, sempre atual e sempre incorporando os temas novos do setor? Excelente pergunta. O que me pareceu desde o início que mantenho até hoje? Me pareceu que eu deveria contar tudo, mostrar tudo em uma obra só. Poderiam ser 5 livros distintos. São 16 capítulos desde a primeira edição e são 5 livros ou 5 partes que conversam uma com a outra. Primeiro livro, o que é? Importa entrar naquele túnel em que você vai entendendo o que são as pessoas jurídicas. O que são as pessoas jurídicas? O que é essa figura, até uma figura de ficção, mas que demonstra bem a realidade? Quais são as associações, as fundações, as organizações religiosas,
as EIRELIs, serviço social. Então, eu mostro o que são as pessoas jurídicas, para as pessoas entenderem, né? Inclusive as igrejas. Então, como é que elas se posicionam? Esse é o primeiro livro, ou a primeira parte. A segunda parte, o que é o terceiro setor? O que é economia social, economia solidária, economia popular? Como é que se desenvolve o terceiro setor em cada um dos momentos, né? Por quê? Porque acompanhei, quer dizer, Deus me deu essa possibilidade de acompanhar todo o crescimento, o nascimento e o fortalecimento do terceiro setor. Esse é o segundo livro. O terceiro livro é um livro sobre associações. Eu escrevo sobre associações desde o início do que significa manifestar essa afeição, essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa pelo próximo e como é que há essa estruturação. E vou ensinando, dando mais do que primeiros passos, explicando para as pessoas a importância de uma assembleia, dos associados e tudo. Então, esse terceiro livro fala sobre as associações. Quarto livro, quarta parte. Bom, é a mais densa, porque trata de fundações, porque a gente tem uma figura muito interessante, que só tem no Brasil, mas existem outras figuras públicas que acompanham as fundações, que é um patrimônio que recebe uma personalidade. Então, eu falo desde antes da existência, desde antes da criação, o papel do Ministério Público e cada uma das características dos seus órgãos. Esse é o quarto livro. E o último livro é tudo que é comum, que faz parte, que integra esse universo das associações, organizações religiosas, fundações. Aí falo do regime contábil, falo do regime trabalhista, das relações todas, não é? E questões novas, desde compliance a ESG, que daqui a pouco a gente pode falar disso, tá, Lucas? Mas assim, então, veja só, esses livros todos, e eles conversam entre si. Por quê? Porque eu mantenho e aprimoro, se me permite dizer, a parte de legislação, a parte de jurisprudência dos tribunais superiores, né? E os modelos e tudo. Então, tudo isso as pessoas gostam e eu acabo porque vivo isso e porque sou eu que escrevo o livro, né? De tudo que eu participo e que eu aprendo, ou até eventualmente ensino, né? E aqui meu abraço para os meus alunos, tanto da Faculdade de Anápolis, como da Católica, como da Faculdade de Brasília. Eu acabo que percebo a necessidade de mudanças de posicionamentos e também acompanho as mudanças legislativas. Então, veja só, por isso é que o livro mantém os 16 capítulos, né? Claro que o livro vai engordando, vai crescendo, né? E vai ficando uma parte até nas nuvens. Hoje tem um sistema muito legal. Se me permite dizer, eu tenho aqui um sistema, a editora, o Grupo Gen, a editora Forense, me ajuda nesse sentido. Isso é uma novidade, tá, Lucas? Para você perceber o seu livro. Eu Sim. vou abrir aqui para mostrar para os leitores. Ó. Eu tenho aqui QR Code, e o QR Code é muito legal. Ou seja, com o QR Code, a gente pode dar um foco aqui e abrir a legislação, abrir a jurisprudência, e isso é um facilitador, tá? Por exemplo, aqui tem sumário do material complementar. Ó, tem um QR Code aqui, ó, que a pessoa abre todo o material complementar, abre toda a legislação, abre todas as decisões pertinentes, porque eu pesquiso e coloco, dá trabalho, pesquiso e coloco em cada uma das partes, decisões do Supremo e do STJ. Agora, com o QR Code é muito mais fácil, só pum, já vai lá. Legal, né? Sensacional, sensacional. Eu confesso que eu ainda não fui lá, porque eu recebi o livro recente, não fui lá, mas certamente, vou beber ainda mais dessa fonte de conhecimento. Que sensacional, professor. Parabéns aí pela evolução do livro. De fato, é um trabalho de atualização muito bom. Vou aproveitar para mostrar de novo, né? Afinal de contas, estamos celebrando essa obra. Deixa eu ver se não ficou desfocada. Opa, está aqui a obra. Então, para todo mundo ficar com vontade, porque eu já dei um spoiler. Eu já dei um spoiler, professor, que a gente já tinha combinado. Vai ter o sorteio. Vamos falar dele daqui a pouco no sorteio. Então, ó, para todo mundo ficar com vontade, olha aí a A capa do obra livro. Esse é a o obra, meu. a obra está aqui, depois é só. Você vai dizer quem vai ser o sorteado, eu vou fazer o autógrafo, está aqui. Pronto. Nós vamos, ó, vamos adiantar até esse passo. Já deu spoiler, já vamos entregar o serviço, tá, professor? Vai ser o seguinte: a partir de amanhã, eu vou subir o card aqui no nosso perfil do Instagram. A pessoa vai marcar 5 amigos, 5 perfis de amigos, né? E vai dizer o estado e a cidade dela. Só isso. Marcou 5 pessoas, disse de onde ela está, né? O estado e a cidade. Pronto. Já está concorrendo.
Então, no dia 25 não, dia 24 de março, que é a próxima live, vou estar aqui com o pessoal da plataforma conjunta. Então, na próxima live, o resultado, dia 24 de março, a gente vai anunciar aqui o resultado, e daí eu passo todos os dados para o professor e tal, e o professor vai mandar o livro autografado diretamente para a pessoa, tá bom? Então, essa já. Tomara que a minha amiga de Paracuru, que entrou agora, que eu gosto muito dela, ganhe, viu? E se ela não ganhar, ela só vai ter uma missão especial. Me convida para ir para Paracuru. Aline Brauna de Baracuru, Paracuru, um beijo, minha querida, lá do Ceará, grande liderança, tá aí concorrendo. Ela que já tem, olha, vou lhe dizer, ela que já tem reservado uma caneca do Oscar Legal que ela ganhou numa atividade que nós fizemos em Brasília. Então, eu não mandei a caneca, eu vou lhe dizer, porque possivelmente vamos nos encontrar no evento do GIF, em Fortaleza, em maio, salvo engano, e eu quero entregar pessoalmente. Mas imagine, de repente ganhar o livro, a caneca. Aline, um beijo para você, querida. Eu também estou querendo esse convite para Paracuru, hein? Estou nessa fila aí que diz que os lençóis lá são mais bonitos que os lençóis maranhenses, segundo a propaganda. Vamos lá. Professor, vamos voltando então. A gente falou, o senhor falou dessa questão da atualização e do que está na nuvem, né? Mostrou o QR Code, tudo, muitas novidades, assim, muito interessantes. E, e é uma marca, né? Essa coisa dos anos se passando e a atenção, né? Uma marca da sua obra, dos seus estudos, enfim, da sua postura mesmo. Ao longo desses anos, uma atenção para os temas novos, para não deixar passar, né? Para vir incorporando e tal. Isso aconteceu com o marco regulatório, né? Com o Birosca ali por volta de 2014, antes, um pouco, porque a discussão, né? Já vinha antes. Outros temas vieram, o senhor, inclusive, teve livro específico sobre compliance, agora ESG, né, ESG, a questão da tributação que o senhor vem trabalhando, já falou sobre isso, vem trabalhando especificamente em obras específicas sobre tributação no setor, essas estão sempre sendo atualizadas. Como é esse trabalho de atualização? O senhor já deu aí, falou um pouco sobre isso, mas fala um pouquinho mais, né, aprofunda um pouquinho mais sobre essas questões da atualização da obra. Veja bem, uma obra é como um filho, como uma filha, né? A Giovana, que até está nos assistindo aqui, é minha filha, que tem praticamente a idade do livro. Você tem que ter cuidado e ter atenção. E essa obra, principalmente, que é uma obra muito aberta. São muitos temas aqui tratados. E temas que são candentes para a sociedade. Não há ninguém que não participe de um grupo desse. Então, de associativo, ou sindical, ou social, ou de igreja. Então, primeiro ponto, esse assunto interessa a todos. Não há órgão público que não tenha ao seu lado uma entidade associativa. Então, isso interessa aos governos, municipal, estadual e federal. Então, a minha percepção e o meu trabalho é me manter muito informado e também muito participativo em cada um desses campos. Por exemplo, como você citou, o marco regulatório. Chegou um momento em que tanto a sociedade como o próprio governo entendeu, olha, vamos definir, apresentar um espaço para a sociedade civil. Vamos identificar quais são as relações necessárias e quais são os instrumentos jurídicos para que essa relação se complete. Quais foram os passos que se deram? OCIP, né? Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, OS, Organizações Sociais. Os títulos de utilidade pública já haviam, foram criados sistemas de certificação, titulação, mas era necessário um marco que regulamentasse tudo isso. Então, sim, você participou, eu participei, muitos que estão aqui, a Candice, muitos participaram, né? A Laís, dessas discussões nos anos de 2011, 2012, e que redundou numa legislação que agora tem 10 anos, que se chama Marco Regulatório do Terceiro Setor. Então, essa legislação é fruto dessa discussão e que hoje tem, pelo Confoco, aqui nós temos membros, conselheiros do Confoco aqui hoje nessa live, que estão aprofundando essa discussão, porque não há nada de anormal em a sociedade ter, e o próprio governo, os governos, a participação direta da sociedade civil na execução de políticas públicas.
que merece um acompanhamento, como qualquer setor, mas que a eficácia e os resultados são muito maiores do que as políticas públicas em si, quando não há participação. Você sabe disso, que mais de 4,27% do PIB brasileiro hoje é executado pelas entidades. Não há espaço para afastar a participação da sociedade civil, que é entre 30% e 70% nas políticas de assistência, nas políticas sociais, de saúde e de educação. Por isso é que eu fico bastante comprometido em acompanhar e orientar da melhor forma esses espaços e ficar atentos. Como você falou, nos últimos 10 anos, qual é a percepção que eu tenho? Que a sociedade, o governo e o próprio poder legislativo ficou muito mais atento a temas como transparência, a temas como controle social, a temas como governança. Tá? Isso não é que nós tivemos mais leis, nós tivemos marcos legais, sim, mas a própria sociedade também entendeu de fazer sua autorregulação, autorregulamentação. As pessoas estão, sim, mais responsáveis, mais capazes de perceber o seu lugar e o que devem fazer com critérios éticos, com critérios de entender que nada se faz sozinho. E, ao mesmo tempo, a sociedade e o poder legislativo, é claro que com as dificuldades naturais do poder legislativo, de conseguir formatar a melhor, se é que eu posso dizer assim, a melhor norma. Né? Mas, dentro do possível, tem se formado ao longo dos anos, né, um arcabouço de condutas, né, um arcabouço legislativo, fazendo com que haja o melhor cumprimento da atuação desses entes sociais. E eu tenho buscado participar desses momentos, tanto como Ministério Público, como uma pessoa que simpatiza ou que é considerado um doutrinador, ou uma pessoa que tem alguma influência nesse setor. Né? Muito bom. Professor, queria cumprimentar todo mundo que está chegando aqui, aproveitar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esqueçam de deixar o like, tá certo? Não cai o dedo, a gente já desmistificou isso, né? Isso aí é fake news. Então pode deixar o like. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente só um pouquinho, porque a gente, a rigor, fica trabalhando aqui para esses algoritmos. Vamos fazer ele trabalhar para a gente um pouquinho. Apoia aí a nossa live, deixa o like, tá bom? Para a gente poder, até para divulgar aí, assim que o algoritmo funciona, e chama outras pessoas, quebra um pouco o círculo, tá bom? Então apoia o nosso trabalho, deixa o like, não cai o dedo, não paga nada, tá certo? Não vai ter nenhum ágio sobre o valor da live, porque a live é de graça, tá bom? Então vai continuar sendo. Então todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tem gente elogiando bastante aqui, professor. A Cássia Oliveira disse que o doutor Sábio já esteve no Rio de Janeiro, numa palestra no auditório do MP do Rio de Janeiro, que foi brilhante. Muita gente aqui elogiando, enfim. O pessoal dizendo que o senhor é show, que é fã e tal. Então, muitos elogios. O pessoal dando boa noite. Vitor Balieiro também dando boa noite. Um grande abraço aí, meu querido. E a todo mundo que está por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esqueça de deixar o like, tá certo? Queria dizer para vocês que tem também o seguinte, dia 24 de março, próxima live, então depois a gente vai, né, tem o carnaval, tem tudo, então dia 24 de março a gente volta, tá certo? A gente não costuma ter intervalos tão longos, mas, né, pelo período aí, 24 de março a gente volta, plataforma, a gente vai falar sobre a plataforma conjunta, então um espaço muito bacana, de agregar material, informação, conteúdo, vocês precisam conhecer, e a gente vai trazer aqui no dia 24 de março, 19 horas, esse novo horário que a gente agora adotou, numa terça-feira, continua sendo terça-feira, mas agora 19 horas a gente vai estar com o pessoal da plataforma conjunta por aqui, e é o dia que a gente vai dar o resultado do sorteio do livro o professor Zé Eduardo Sabo Paz, que está aqui na minha mão, tá certo? Essa é a obra. Nós vamos sortear um exemplar desse livro, tá bom? E vamos mandar gratuito, na faixa, hein? Autografado pelo professor Zé Eduardo Sabo Paz, tá bom? Então, a partir de amanhã, o card eu vou subir o card aqui no perfil do Instagram, você vai lá, colocar lá de onde você é, né? A cidade e o estado, vai marcar 5 amigos lá na publicação e
pronto, já está concorrendo. No dia 24 de março, a gente faz ali o sorteio, tem um sisteminha eletrônico que roda o sorteio, a gente valida e sobe o resultado. No dia 24, a gente anuncia na live da plataforma conjunta. Então é isso. Quem tiver interessado na obra, também na editora Forense, tá certo? Quem quiser adquirir na editora Forense, mas pode concorrer a um exemplar aqui com a gente. No dia 24, então, vai ter este sorteio, tá certo? Então é isso, 24 de março, live, olha que legal, e resultado do sorteio. Professor, o senhor falou dos temas que tem lhe chamado a atenção, das coisas que você vem absorvendo, né, do setor, e de como isso alimenta, né, a atualização do livro, e que muitas vezes isso, né, são temas jurídicos, mas são perpassados por temas como gestão, sustentabilidade, compliance, ESG, enfim. É, isso me remete aos desafios das organizações, né? As organizações têm grandes problemas de gestão, sustentabilidade, e a gente que lida com pequenas organizações, é essa questão. As entidades pequenas, as micro-organizações que são a maioria no país, não estão tendo dinheiro para pagar a conta de luz. Então, são realidades muito diversas, né, no país. Então, essas questões da gestão, sustentabilidade, como é que esses temas são tratados na obra, né, diante de tanta importância, diante da sua importância no dia a dia das instituições, das fundações, das associações, das organizações religiosas, cooperativas também, né, porque a gente está falando mais do genérico, mas cada tipo desse tem suas dores e delícias, como diria Caetano, tem suas questões, dificuldades, e tem suas facilidades, ou tem seus percalços, enfim. Então, é, como é, como é que está essa governança, como é que está essa discussão na sua obra, como é que você tem visto esse cenário? Né? Vamos falar da obra, obviamente, como isso está se refletindo na sua obra, mas vamos falar do cenário também, do que você tem visto nessas caminhadas que você faz no diálogo com as organizações. Perfeito. Muito bacana você citando Caetano, né? Dores e delícias. Tudo tem um lado difícil e tudo tem um lado bom. Tá? A nossa vida não é só flores. Nós temos muitos desafios. Para que você esteja aí, para que eu esteja aqui, são desafios enormes, né? Muitas superações. Agora, a administração de uma entidade do terceiro setor é algo complexo e desafiador. Isso eu não Demais. tenho dúvida. É demais. É demais. Quer a entidade seja grande, que é a minoria, quer que a entidade seja pequena, que é a maioria. Então, o desafio, primeiro, é a vontade de participar. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio é a capacidade de entender o universo normativo, que é complexo. Então, primeiro, você tem que trabalhar com comprometimento, com responsabilidade e com grande motivação social. E motivação particular, o que eu chamo de responsabilidade social individual, responsabilidade corporativa. Né? Então, esse já é um desafio que a gente encontra, né, nas igrejas, que a gente encontra nos sindicatos, que a gente encontra nas associações, que a gente encontra nas fundações. É claro que o que faço, falo e escrevo, que nós temos que entender que, em termos de governança e até em termos de participação de grupo nessas entidades, você tem que identificar e tem que ser compartilhado. Por que você está nessa entidade? Quais são os valores que você almeja e quais são os valores que aquela entidade tem? Qual é a missão que ela estabelece para que faça diferença na comunidade que se insira? Quer que seja em Irecê, na Bahia, ou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Qual é a missão que ela tem? Ela vai atender o que e a quem? Quais são os objetivos que ela persegue? E como é que ela vai realizar suas atividades? Veja só, 4 pontos que devem ser refletidos. Amigo Lucas, isso até antes de criar a entidade. Fácil é criar, difícil é desfazer, tá? E no decorrer da vida, da vida dela. Ou seja, há que se ter essa percepção. E nessa percepção, nós precisamos ter uma governança, nós precisamos ter órgãos ativos. Que órgãos? Órgãos que
deliberem, órgãos que executem, órgãos que fiscalizam. Essa estrutura não é estrutura para inglês ver. É uma estrutura que nós temos, não podemos só colocar os amigos, nós temos que colocar pessoas comprometidas e com capacidade. Capacidade. Motivadas e com capacidade para integrarem uma assembleia, uma diretoria executiva, um conselho curador de uma fundação. Então, esse primeiro, essa primeira mensagem que eu coloco a respeito de governança, a respeito dessa participação, é isso. Você tem que ter vontade, porque é desafiador. Desafiador. Agora, nada para em pé. Meu pai já dizia, saco vazio não para em pé. Ou seja, você precisa de ter sustentabilidade, você precisa ter recursos, condições de manter a obra. Hoje, é muito difícil manter uma obra, qualquer que seja, né? Apenas com boa vontade, você apenas com voluntários. Então, já há anos eu tenho falado, e aqui eu saúdo vários dos que estão ouvindo aqui, porque eu sei que eles são verdadeiros executivos do terceiro setor, porque hoje você tem que ter uma visão executiva. Não é só ser voluntário, mas é uma visão executiva, um perfil executivo, né? Porque nós temos que entender que para manter a autonomia de uma entidade, para que ela seja autônoma, você tem que dar sustentabilidade a ela. Você tem que fazer com que ela seja capaz de captar recursos, que ela seja capaz de entender o mundo fiscal que a rodeia, o mundo tributário, para identificar as possibilidades de imunidade dos impostos da sua atividade, isenções dos impostos de sua atividade na sua cidade, no seu estado. Tudo isso faz parte dessa sustentabilidade. Buscar os recursos estão disponíveis. Apenas falta capacidade de realizar os projetos para se apresentar e concorrer. O marco legal do terceiro setor, ele foi capaz de dividir essa captação em termos de fomento, em termos de colaboração, e o grande desafio é as entidades serem capazes, serem profissionais de apresentarem os seus planos de trabalho. Agora, há poucos dias, em audiência pública do Ministério Público, inclusive com a presença do Igor, presidente do Confoc, diretor lá na Secretaria-Geral, tudo, a minha amiga Aldisa, nós falamos que esse é um grande desafio. Nessa transparência é você ser capaz de apresentar os projetos. E por que eu estou insistindo nisso? Porque, repito, uma entidade ela tem que ser capaz de ser autônoma e sustentável ao mesmo tempo, né? E para isso ela precisa de uma governança. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E nessa governança, já falando um tema que eu gosto muito, essa governança, ela tem que ser capaz de fazer com que todos trabalhem na mesma linha, para que todos compreendam por que estão lá, o que estão fazendo, todos, desde aquele que nos atende na recepção até o presidente, o gerente, o líder maior, para que hajam de acordo com, to comply, em conformidade com a realidade daquela entidade. Isso é muito significativo. Por isso é que cada vez mais hoje se aponta a necessidade de se compreender a gestão e trabalhar com conceitos novos, desde compliance, desde até o mundo ambiental, o mundo da governança, da ESG, porque hoje nós precisamos de resultados, de resultados. Agora, mais ainda do reconhecimento, se me permite incompridar um pouquinho essa fala, o reconhecimento da sociedade. Não existe entidade do terceiro setor que subsista, que se mantenha viva, se ela não for reconhecida pelo que faz, pela idoneidade dos seus membros, pela capacidade de operação na comunidade onde se encontra. Porque o seu maior patrimônio, o maior patrimônio de uma entidade, tá? O valor que ela tem perante a sociedade, o seu reconhecimento. Esse é um valor, porque em termos de serviço, ou em termos de bens e tudo, isso não é o mais expressivo, é o que ela representa para aquela sociedade. Então, essa mensagem que eu queria dar nesse momento da live é que é importantíssimo estarmos atentos para a gestão,
para a sustentabilidade e para os resultados que sejam significativos para a sociedade, para a comunidade onde ela se encontra. Muito bom, assim, de forma simples, né, mas trouxe elementos super complexos, né, para a gestão das organizações, me deixou aqui com várias questões. Eu queria trazer, aproveitar essa a deixa, né, dessa fala, trazer alguns elementos, né? Quando você falou do marco regulatório, não tenho como não lembrar e trazer o nosso levantamento que a gente tem feito, né? A gente agora tem 1.003 cidades, né, municípios com regulamento do marco regulatório. O levantamento que a gente tem feito é o maior banco de dados de legislação, né, dessa legislação no Brasil hoje é o nosso, no nosso site, lá do Osco Legal. E de municípios, temos 1.003 identificados com o regulamento do marco regulatório. São 5.570 municípios, 1.003 e tal. Há uma busca, né, por esse aprimoramento da regulação, dessas parcerias, etc. Mas há também, tem de tudo, né, professor? A gente vem falando sobre isso, a qualidade desses regulamentos, enfim, é muito difícil. O senhor fala de conhecimento, né? Tem uma coisa na sua fala de entregar o conhecimento e tudo. Como é que a gente, né, e a gente do Oscar Legal tem trabalhado muito nisso, na agenda de conhecimento e entrega desse conteúdo, mas como é que a gente avança, professor, nessa, né, a gente tem disponibilizado modelo de ata, de estatuto, texto, etc. E como é que a gente avança nesse conhecimento? Dá uma dica para gente. Lucas, eu estou gostando, porque a pergunta não é fácil. A pergunta é muito difícil. Veja só, eu atuei há 20 anos na Universidade Católica. Fui capaz de inserir disciplina ou disciplinas tanto na graduação como na pós-graduação, para que se discutir o terceiro setor. Talvez tenha sido a primeira. Atuei também na Fundação Getúlio Vargas. Então, esse é um campo. Colocar na academia essa discussão, não só nos cursos de Direito, Assistência Social, Comunicação e Administração. Mas isso é pouco. Isso é pouco, porque muitos dos ativistas, né, daquelas pessoas que fazem a diferença, não estão na universidade. Isso. Elas estão no mundo dos negócios, no mundo empresarial, no mundo assim real daquela vila, daquele bairro. Portanto, diversas ações conjuntas têm que ser feitas. Ações conjuntas de sensibilização. O Ministério Público é um ator importante. Hoje ele está atuando em diversas áreas, né? A gente procura sensibilizar o Ministério Público. As igrejas são importantes. O trabalho desenvolvido é nota 10, desde a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus. Quer dizer, isso está no âmago dessas instituições. Eu estou colocando assim atores que têm participação. O trabalho que tem sido feito agora é uma velocidade incrível pelo Confoco, a nível nacional, por você, a nível nacional e a nível regional. A Bahia é um exemplo, né? Um exemplo há muitos anos dessa integração. Agora, o que falta? A falta de integração dos órgãos. Eu vejo que há essa vontade do governo federal, dos órgãos, porque ainda hoje nós temos assim uma distância entre órgãos de controle, Tribunal de Contas, advocacia, Procuradoria do município, em compreender o modelo e saber que tem resultado e saber que é confiável. Né? Portanto, tudo está valendo a pena, quer dizer, para buscar essa integração. Agora, com certeza que se nós buscássemos espaços, né? Ou tivéssemos espaço em rádio, em televisão, com boas práticas. Muita gente, às vezes, anota aí boas práticas. A gente tivesse um espaço de levantar as boas práticas. A Fundação Banco do Brasil tem um banco. O nosso amigo lá de São Paulo tem uma rádio e tem do Observatório do Terceiro Setor. Muito legal. Mas é isolado. Nós precisamos de mais iniciativas nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas ficam, muitas aqui que estão assistindo, muitas, elas se sentem, vamos falar a verdade, desamparadas, porque elas não têm o conhecimento completo de como se tornar uma entidade sustentável.
Parabéns aos escritórios de advocacia. Muitos estão se especializando. Isso não tinha há alguns anos. Muitos estão especializando. Parabéns. Olha só, um outro ponto. Você falou de ideias. Comissões do terceiro setor, meu amigo. Eles fazem um trabalho muito legal. Eu posso falar do DF, posso falar de Minas, posso falar de São Paulo. Um trabalho muito legal. Hoje, com a internet, quando eu falo de governança, eu até vou pedir para os seus ouvintes anotarem aí. Existe o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele tem lá seus manuais, tem lá, é só fazer o download, muito Gratuito, inclusive. flexível, é gratuito. E isso vale como referência para você tentar melhorar as suas relações. É isso. Muito bacana. Professor, eu queria, ainda com o link da sua fala, da governança, enfim, eu queria trazer uma percepção que eu tive assim, na transição. Quando eu trabalhava diretamente com a assessoria e tudo mais, eu percebia, e na observação, enfim, o malabarismo, né? Ser gestor de entidade de terceiro setor, as pessoas, não, mas é entidade de baixa institucionalidade, não paga imposto, isso e aquilo, é fácil, é de qualquer jeito, vai lá qualquer coisa. Só- mas não percebe a responsabilidade jurídica que é você colocar seu CPF ali naquele negócio. E a outra questão é o malabarismo. Não é o gestor, é o malabarista. Porque, veja, se você pega um projeto, né? Cada projeto que você acerta como financiador, cada financiador quer um tipo de atuação e de prestação de contas. Então você já tem dificuldade. Quando tem dinheiro, né? Você se divide em vários tipos de prestação de conta, etc. E a rigor, as pequenas organizações nem dinheiro tem formal, né? Pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, gerir isso e sempre com demandas, as demandas sociais são sempre crescentes, elas nunca se esgotam, né? Sempre especialmente as comunitárias e tal. Então eu sempre achei que era um malabarismo, né? Gestor de pequena organização, ele é realmente tem uma capacidade de resolutividade, de fazer coisas que é impressionante, assim. Não, E muito incrível. instintivo, porque não é da universidade, é muito instintivo, é dali da coisa. Então, como é que a gente fala de governança para esse público? Esse é um desafio muito grande que a gente tem dois atores que merecem citação e que merecem, inclusive, continuar com o trabalho e aprimorar o trabalho. Primeiro ator, tá? Se chama Sistema Contábil, tá? Os Conselhos Regionais de Contabilidade e Conselho Federal de Contabilidade e Academia. Eles são parceiros há muitos anos, tem até um programa de voluntariado a nível nacional. E são eles, atenção, são eles que expedem as normas de conduta ou de critérios mínimos para essas prestações de contas. Essa primeira previsão da necessidade do cumprimento das normas brasileiras de contabilidade dos fundamentos surgiu e ficou expresso na lei das OCIPs, Lei 9.790, lá de março de 1999. Então, esse é um ator importante para justamente dar a base da segurança para esses atores. O outro ator importante é justamente a academia. E aqui eu faço remissão, fazendo um grupo de, vou até dizer, de abnegados, filântropos e tudo, que são estudantes do NEPADS. Nós temos o NEPADS em Brasília, Núcleo de Estudos de Pesquisa Avançada do Terceiro Setor, temos o NEADS em São Paulo. São trabalhos belíssimos, né? Nós temos até o apoio da editora da Fundação José Paiva Neto, editora Elevação, com obras que orientam e com alunos que fazem um trabalho muito legal, inclusive pro bono. Ou seja, é muito interessante tudo isso. Agora, que é um desafio? É um desafio enorme, enorme, porque há dificuldade. Eu até tenho certeza que uma ou outra pessoa vai assistir essa live pelo menos 2 vezes, porque a gente colocou muita informação aqui, e eu vou te dizer, se eu fosse gestor, em qualquer posição, se eu estivesse iniciando ou se eu tivesse muita experiência, eu ia prestar atenção em algumas coisas que foram ditas aqui, desde governança à responsabilidade, porque você disse algo incrível, é o nosso CPF. Eu já fui ordenador de despesa muitos anos, quer como diretor-geral, secretário-geral, procurador-geral, isso é todo dia você fica preocupado. Agora, eu tinha uma estrutura. Numa entidade do terceiro setor, Não tem. a maioria delas, você não tem estrutura. Você pede para um amigo fazer parte do conselho fiscal. Pede,
eu sugiro, peça, mas não peça muito. Peça só para quem tem competência para entender. Porque a pessoa tem que te ajudar, a pessoa tem que te ajudar. Eu estou dando os exemplos pensando nas igrejas, na minha igreja, nas outras igrejas que eu ajudo a vida toda. Quer dizer, tente chamar as pessoas que têm ali um conhecimento, uma competência, porque depois é você, como gestor, que vai ficar numa situação difícil, né? Você tem que trabalhar, como a Cássia Oliveira, meu abraço para você, Cássia, você tem que trabalhar com o pé no chão, né? Não esqueça de pedir ou de ter esse acompanhamento da área contábil, tá? Contábil. Muito bom. Queria cumprimentar todo mundo que está por aqui, o chat bombando. Carolina Margonari, advogada, querida parceira também. Um beijo para você, Carol. Também publicou com a gente, parceirona aí, tem trabalhado muito com as questões de LGPD e, enfim, todas as questões de tecnologia, direito. E todo mundo está por aqui. Sirlene, Débora Balestrini, o Zezito, lá de Vitória da Conquista. Cássio Oliveira, enfim, todo mundo que está por aqui, a Jocunda Paula, Paula Jocunda, na verdade, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o like, viu? Não esqueça, o like é importante para apoiar o nosso trabalho. Queria dizer também que a gente está começando esse ano 2025 aqui com essa live, mas as lives estão começando, mas eu acho que o legal já está trabalhando, né? Estamos trabalhando já desde janeiro, já lançamos 2 textos, então esse ano já tem 2 textos lançados. Os textos são um texto falando sobre a Lei 15.068, a Lei Paul Singer, né? O nome do texto é Lei 15.068 de 2024, Paul Singer, Economia Solidária e as Parcerias Miroski. Então, Parabéns é uma lei nova que... parabéns pelos textos, Lucas. Achei muito legal, porque é muito bom você ter esse canal de divulgação. Esse canal é sucesso por isso. Você tem a percepção do que é novo, e também lembra aqui dos antigos, né? E coloca para todo mundo participar. Exatamente, a ideia é entregar o conhecimento de quem já veio antes, o que está rolando agora, a ideia é traduzir um pouco isso e entregar. Então, a sensibilidade que a gente tem tido, professor, e eu fico numa felicidade grande de ouvir isso de você, me permita chamar de você, né, fiquei até desconcertado pela deferência, porque é o que a gente tem tentado fazer, o que o senhor tentou fazer, contando essa história hoje aqui, né, há 25 anos atrás, trazer o conhecimento, entregar esse conhecimento, né, É para as verdade. pessoas. Eu queria te fazer algumas observações. Tem anos que eu atuo em algumas áreas e percebo algumas ações. Eu estou me lembrando agora do Ceará, do Instituto Compartilha, que me convida para compartilhar, né, as angústias, os anseios, as vitórias deles e para levar mensagens. Isso existe em todo o Brasil. Entidades que se preocupam com as pessoas e fazem a diferença. E eu queria fazer uma remissão num outro setor que tem cada vez mais percebido a sua responsabilidade, que vocês vão se surpreender. É o setor financeiro, é até o setor bancário. Há alguns anos, eles estão começando a desenvolver essa percepção e colocando no seu time. Olha, não é só trabalhar e ganhar dinheiro, você tem que fazer diferença, né, no local onde você atua. Você tem que trabalhar na área social, você tem que fazer. Isso é importantíssimo, passar. E agora eu digo, não só no setor financeiro, nesse mundo empresarial, tá? Porque os consumidores hoje já estão vendo a diferença e fazendo as escolhas em razão do que faz aquela entidade, além do produto e do serviço que ela oferece, o que ela vende. Esse ponto, então, que eu também queria registrar, que é uma percepção que eu tenho dessa chamada responsabilidade social ou dessa responsabilidade corporativa. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós não precisamos só de pessoas que entendem do negócio, mas que entendam que elas fazem parte de um negócio mais amplo e que só sobrevive se você olhar para o social. Muito bom. Sensacional, professor, sensacional. Mais um ensinamento valiosíssimo aqui para a gente. Como disse alguém aqui na live, não só um professor de direito, mas um professor para a vida, né? Trouxe aqui elementos não só do direito do livro, mas muitas coisas interessantes. E eu queria só, para a gente poder voltar aqui, professor, eu queria só chamar a atenção então para o segundo texto que a gente lançou, que a gente trata das mudanças no regulamento do IPVA,
e do ITD no estado da Bahia. Então, a gente trata do caso do estado da Bahia, de uma melhorada aí no acesso das organizações da isenção e imunidade desses impostos, que possa inspirar, a gente está tratando da Bahia, mas que possa inspirar outros estados também para facilitar. Então, a gente tem procurado destacar também evoluções legislativas, enfim, que facilitem ou que desaguem, né, que correspondam a melhorias no ambiente jurídico, normativo e político de atuação institucional de atuação das organizações. Esse é um case muito interessante, né? O IPVA e o ITD no estado da Bahia deram uma melhorada no seu regulamento, com mais claras regras e tal. Então, isso é muito bom. A gente destacou isso no texto, está lá, que possa inspirar as pessoas de outros estados também. Tudo isso, então, gente, gratuito, disponível lá no site, junto com o modelo de ata de estatuto, junto com o banco de dados de legislação, enfim, está tudo por lá, livro, Cordel do Miroski. Então, fiquem à vontade lá no nosso site. Professor, então já falei demais, eu quero voltar aqui para o nosso texto, para a gente caminhar aqui. Como eu sempre digo, né, a live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela já está indo embora. Então, eu tinha muita coisa para a gente conversar aqui hoje, mas vamos caminhando aqui para o encerramento, mas ainda com bastante, né, com tema para conversar. Eu queria voltar aqui para o livro e trazer a atualização, ou seja, mostrar de novo, obviamente, para o pessoal ficar com vontade. A partir de amanhã, então, quem quiser concorrer a um exemplar, vai concorrer aqui. Mas eu queria destacar, então, as novidades dessa 12ª edição. Né? Além da celebração dos 25 anos, celebra-se atualizando com uma nova edição, 12ª edição. O que ela trouxe de novo, né? Destacando especificamente, já falou do processo de atualização, etc. Mas o que ela trouxe especificamente de novo? E qual o desafio para o futuro das organizações no Brasil? O que eu faço? Eu acabo fazendo com que esse livro azul que eles chamam, ou eles chamam, eu acho um pouco impróprio, mas eles chamam a Bíblia do Terceiro Setor, eu me sinto na obrigação de trazer tudo que seja atual e tudo que seja pertinente nesse mundo das organizações sociais ou não governamentais. Então, como são 5 partes dos 5 livros, eu procuro atualizar cada uma das partes. Então, por exemplo, muito se falou das EIRELIs, hoje não se fala mais, se chamam Sociedades Limitadas Unipessoal, SLU. Então eu falo dessa nova figura, porque mudou. Muito se fala sobre consórcio e houve alterações. Então eu trago as alterações de consórcio municipal dos consórcios públicos nos municípios brasileiros. Muito se fala de sistema contábil, então eu trago as alterações do sistema contábil e também, no caso do terceiro setor, agora qual é a maior novidade? São os novos decretos e a nova atuação do Confoc, uma atuação mais presente, uma atuação mais firme, uma atuação mais proativa, inclusive no campo tributário e no campo de integração. Tá? As modificações da LGPD, né? Então eu revisitei esse tema. A LGPD hoje está na onda do dia. Agora, cá entre nós, vou falar baixinho. LGPD não é tudo. Né? Nós temos aqui, independente da LGPD, fazer com que os direitos fundamentais se concretizem e atinjam o fim destinado. No campo das associações, quais foram as grandes mudanças? Grandes mudanças houve na questão dos registros contábeis, hoje muito mais simples, graças a Deus. Hoje, mais fácil registrar ato e tudo, reuniões virtuais. Então, isso é interessante. No campo específico, como eu falo de diversas espécies de fundações, na verdade, tive essa capacidade, ou virtude, ou chance de criar uma tipologia de fundações, eu falo de cada uma dessas, com aprimoramentos, desde aquelas que apoiam as instituições de ensino superior e as instituições de pesquisa, como aquelas que apoiam os partidos políticos. Então, eu trago as maiores novidades que tem nesses temas. Né? Evidentemente que me dedico sempre à questão da sustentabilidade quando falo do sistema tributário, do sistema fiscal, porque isso é um desafio. Eu vi a luta, eu também falei na Câmara dos Deputados, Senado, falei na OAB, a respeito dessas mudanças tributárias que afetaram um pouco o próprio terceiro setor. E é difícil quando vem num roldão, assim, quando não se percebe a importância desse setor. Então, eu trago
essas novidades, né? Inclusive as novidades desse sistema, que hoje nós temos o Transfere Gov, para as pessoas entenderem, porque esse é um universo, gente, tem que ser entendido. Lá atrás era pior. Vou falar baixinho. Lá atrás tinha um tal de Siconv que era Nossa. muito ruim. Tá? Hoje, então, o Transfere Gov é muito melhor. E, por fim, eu atualizo, né, com bastante técnica e com bastante profundidade o sistema de reconhecimento das entidades beneficentes da assistência social. Essas que estão previstas em legislação agora atualizada, que há a concessão, né, dos certificados de entidade beneficente social. Ou seja, meu amigo, é muita coisa. Agora, para facilitar, o que eu faço sempre? Em cada edição eu já digo logo. Então, se a pessoa ficou indecisa, vai lá, abre o livro e lê. Está tudo isso aqui de novo, vale a pena? Se valer a pena, ela adquire. Agora, não pede emprestado, não, que tem diversos casos, a pessoa pega emprestado e a pessoa não vai devolver o livro. Não, eu não farei, não cometerei mais esse erro. Isso aí é um erro que não cometerei mais, professor. Já aprendi. Gente, então eu queria chamar todo mundo, então, dia 24 de março, a gente vai estar de volta aqui com a live, nossa, que legal, 19 horas, uma terça-feira, mantendo a tradição, novo horário, 19 horas, e a gente vai estar falando sobre a plataforma conjunta, tá bom? Então, logo, logo, vou estar divulgando. Também ficar atento, porque vai ter, ó, celebrando 25 anos e o lançamento da 12ª edição. Nós vamos sortear um exemplar do livro. Você que se interessou pela obra fundamental, essencial. Então, ó, Editora Forense, tá bom? Então, para quem quiser adquirir a obra, Editora Forense. Mas tem a chance de concorrer uma na faixa aqui, gratuito, tá certo? Totalmente de grátis, né? Enviando para sua casa e autografado pelo professor José Eduardo Sapaz. Não, então a Rosana está aqui perguntando onde podemos comprar no site da Editora Forense, tá bom? No site da Editora Do, Forense. Mas se você quiser esperar um do pouquinho e Grupo Gen. tentar. E vou fazer uma brincadeira. Imagina um autógrafo meu daqui a 50 anos no leilão de uma obra dessa em Nova York. Nossa Senhora, vai valer muito. Então, olha Nossa só, o meu tá aqui, ó. O meu tá aqui. E autografado, hein? O meu investimento em Bitcoin do Zé Eduardo Sabo Paz, aqui, o Sabo Coin. É esse aqui. Agora, agora a pessoa que me pediu emprestado e não devolveu, não era autografado. Esse fica de fora da valorização, né? Vai ficar de fora. Então é o castigo, tá bem? Professor, queria agradecer você por aqui, assim, uma honra enorme, assim, uma felicidade grande a gente poder celebrar essa sua obra, celebrar essa história que é fundamental para o setor, né? Inspira gente como eu, tanta gente que está aí atuando no setor, tanta gente que está aqui assistindo, né? A honra de ter tanta gente qualificada, tanta gente bacana aqui interagindo com a gente que vai assistir depois também. Queria agradecer demais, estou até sem palavras, de tão Lucas, emocionado assim, pela Lucas, deferência. eu queria lhe dizer e colocar como mensagem de que é muito difícil, é um desafio uma pessoa ter caráter ou alguém se converter em uma pessoa de caráter. A escola, a igreja, a família ajuda muito. Mas eu diria que uma pessoa assim se transforma na medida em que ela consegue dar respostas aos desafios que surgem, aos desafios diários, aos desafios de sempre que a vida oferece. E eu diria também que uma sociedade ela se torna cada vez mais coesa, cada vez mais significativa, cada vez mais importante na medida em que ela é capaz de entender quais os desafios que devam ser superados coletivamente. Então, diversos desafios a sociedade tem que perceber. Aquilo eu não vou resolver sozinho. Empresa não vai resolver sozinho. Igreja não vai resolver sozinho. Cada um, se juntas estiverem, é que vão resolver. Então, o meu apelo é que eu faço, né? E o seu programa e o seu trabalho durante anos tem sido um vetor disso, é que trabalhem junto. Percebam que tem problemas que todos têm que atuar juntos. Na medida em que um homem e uma mulher se tornam
capazes de ter um verdadeiro caráter, um caráter firme, uma sociedade se torna coesa quando ela percebe todos os desafios, ou grande parte dos desafios, e dá respostas para eles. Muito bom. Quem perguntou, então, é o seguinte: fica gravado aqui no Insta, tá bom? E a partir de amanhã também está disponível em nosso canal no YouTube. Então você pode assistir pelo YouTube, tá bom? E pode assistir também aqui, rever aqui pelo Insta, porque fica o registro, a gente deixa aí gratuito, à vontade. A ideia é que possa mesmo absorver esse conhecimento mais de uma vez. Importantíssimo. Não só aqui, o professor Saulo Paz já esteve aqui comigo há um tempo atrás, então rever a outra live que ele fez. Tem grandes nomes do setor estiveram aqui comigo, foram 111 lives com essa, então tem mais 110 aí a serem vistas, a serem absorvidas, a serem avaliadas, assistidas, enfim. Então, importante. Tem gente, professor, que diz que, olha, eu tenho um rapaz que me disse, Lucas, olha, resolveu uma questão lá que tinha um problema da louça lá em casa e tal. Eu agora resolvo. Pronto, na hora da live, pego a live, vou lavar a louça, então resolveu. Eu agora aprendo ao mesmo tempo que eu lavo louça, resolveu com minha mulher. Eu falei, tá vendo aí? Às vezes a gente quer um sentido, dar um sentido pro trabalho e termina ajudando em outras coisas, tá vendo, professor? Então, é isso. Você que está lavando louça, lavando roupa, sei lá o quê, muito obrigado pela sua audiência. E, professor, agradecer a você. Mais do que conversar comigo, conversar com o nosso público, trazer essa sua experiência, sua sapiência, sua expertise, tudo, né? Esse seu tempo que você dedicou aqui, ser um cara ocupado, super ocupado, tá numa agenda de trabalho, teve um dia com certeza cansativo, mas dedicou esse tempinho para estar aqui falando com a gente. Então, eu queria agradecer demais, demais, demais. Desculpa aí qualquer escorregão aqui pela minha emoção, tá bom? Aqui no roteiro. Mas no fim deu tudo certo, eu fico feliz demais, assim, e agradecer, e queria que você deixasse, então, suas honrosas despedidas aí para o nosso público. Me despeço agradecendo o carinho e a atenção de cada uma de vocês que estiveram comigo e cada um que vai assistir essa live, e dizer que nós podemos fazer a diferença quando nos dedicamos com coração e alma pensando no próximo, porque conviver e viver juntos. Essa é a mensagem que eu passo. Lucas, parabéns aí pelo seu programa e pela sua forma de atenção com as pessoas e as instituições. Obrigado, professor, mais uma vez. Todo mundo, então, dia 24 de março, próxima live, acho que legal, 19 horas, e a gente vai estar com o pessoal da plataforma conjunta. Acessem lá o nosso site, tem os textos, enfim. Sorteio do livro, deixa eu mostrar mais uma vez, então, terminando aqui, sorteio do livro. Um abraço a todo mundo, a gente se vê em breve. Obrigado, professor, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.